Boa noite, hoje é segunda-feira, 17 de abril, e você vai ver um resumo do grande expediente do vereador Rafael Colucci. Ele lembrou a sua trajetória política antes do Legislativo. O pai dele, Altair Colucci, trabalhou por muitos anos como assessor parlamentar. Contagiado pelo espírito político, o jovem ingressou na vida pública. Maioria do parlamento aprova texto que renova a concessão diária para o Aeroclube. No sentido de manter aquele campo, aquela estrutura para a formação de pilotos dentro da legislação em vigor. Saul Spinelli quer informações sobre áreas doadas pelo município nos últimos 20 anos. Também, quais foram as empresas que cumpriram rigorosamente os itens do contrato? Estas e outras informações a partir de agora. Antes de chegar à Câmara, os parlamentares constroem vínculos com a população e com entidades. E justamente por isso foram eleitos como representantes do povo. O vereador Rafael Colucci, por exemplo, iniciou a sua carreira política nos movimentos estudantis. História contada no espaço do Grande Expediente. O vereador Rafael cresceu na Câmara Municipal. O pai dele, Altair Colucci, trabalhou por muitos anos como assessor parlamentar. Contagiado pelo espírito político, o jovem ingressou na vida pública. Mas o trabalho ficou sério quando, por 3 gestões, presidiu o Diretório Central de Estudantes da UPF. Daquela época, recorda a conquista do transporte interno. O campus ficou muito grande, então para ir se deslocar internamente ficava já complicado. Então foi uma conquista para os alunos. Nós também ampliamos o DCE. O DCE nós triplicamos o espaço físico do DCE para melhor atender os alunos, para poder ter uma cara nova, para também ficar mais cômodo e também mostrar para eles onde estava sendo empregado o dinheiro, transparência, com prestações de contas, sempre aprovadas, com auditoria contábil, perito contábil, para não mostrar, para não haver erros e para hoje poder estar aqui com a caminhada limpa e nenhuma mancha. Isso é importante, foi muito importante o DCE na minha caminhada política e eu tenho muito a agradecer esse período. Mais tarde, já no Poder Executivo, foi integrado à equipe da Secretaria de Meio Ambiente. Na pasta, o democrata adquiriu bastante conhecimento e ajudou na construção do projeto do Castramóvel. A questão também da poluição sonora, que é uma questão que nós trabalhamos muito forte na questão dos estabelecimentos comerciais, dos veículos na rua que faziam a poluição sonora, trabalhando muito próximo com a patrulha ambiental, tendo muitos resultados foram colhidos disso. Então, realmente a Secretaria ela foi um ponto crucial também para mostrar a capacidade que a gente tinha. Teve uma situação onde você conseguir mostrar o seu trabalho para a comunidade e ser avaliado por isso é muito importante. De repente, foi ali que as pessoas viram que era capaz e que estava merecendo uma oportunidade de fazer aqui na Câmara de Vereadores também. O parlamentar fez questão de reforçar o compromisso com a causa animal. Na tribuna, exibiu fotos que demonstram a dificuldade do trabalho de fiscalização. Para Colucci, atuar nesta área é uma missão de vida. Ver que um animal está atropelado ou alguma coisa, você não tem como deixar para amanhã. E isso a gente viveu ali dentro, momentos de muita tristeza mesmo, de chegar em casa triste e de ver que como pode o ser humano fazer mal para seres que são indefesos, que muitas vezes nem sabe o porquê que está acontecendo. Então, a Secretaria, nesse ponto, para mim, foi uma aproximação muito grande, que desde o tempo do DCE nós já fazíamos ações para ajudar os animais, ajudar as entidades, mas de fato o envolvimento diário, no dia a dia, foi sim para mostrar que essa causa merece respeito e que a gente tem que ter um representante aqui para poder, junto com os colegas, avançar nessa questão. Ainda sobre a trajetória política, o orador do Grande Expediente falou sobre a passagem dele pela Associação de Moradores e Amigos do Centro. Como presidente da AMAC, foram muitas as conquistas. Pode salientar o Parque da Gari,
a Praça Marechal Floriano, a reformulação da Biblioteca Pública, também tivemos a questão a lei do vereador Chequinho, que proíbe o consumo de bebida alcoólica em vias públicas. Foi uma questão que a gente apoiou desde do então vereador Patrick, que lançou a ideia. Então a gente sai da associação com o dever cumprido. Rafael Colucci encerrou o discurso falando sobre o trabalho na Câmara Municipal. O mandato está só iniciando, por isso o vereador se colocou à disposição de toda a comunidade. O papel do vereador é estar com as portas abertas, ouvindo a comunidade. E se puder ajudar, com certeza tem que se fazer. E isso eu pretendo fazer durante os 4 anos. Foi uma proposta de fazer um trabalho diferente, para continuar mostrando que a gente tem capacidade e que a gente quer transformar em resultado para a comunidade. Os nomes de dezenas de autoridades que serão investigadas por corrupção no Supremo Tribunal Federal foram divulgados pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato. A lista tem 8 ministros do governo de Michel Temer, 24 senadores, 39 deputados, um ministro do Tribunal de Contas da União, 3 governadores e outros 23 políticos. Aqui em Passo Fundo, a investigação repercutiu em sessão plenária da Câmara. Vamos acompanhar o que disse o vereador Roberto Gabriel Tozon. Sei que não tem impacto direto na nossa cidade, mas nós temos deputados federais do nosso estado citados, não quer dizer que estejam de fato envolvidos, mas foram citados nessa última lista que saiu. E acho que nós, não como vereadores, mas nós como cidadãos e como eleitores que somos, como todos os outros cidadãos do nosso estado e do Brasil afora, devemos lembrar bem dos nomes elencados dessas pessoas. Ano que vem temos eleição e o brasileiro é muito reconhecido por ter a memória curta. Fato esse que cabe a nós, que hoje estamos como representantes, temos que trabalhar para mudar. Então, acho que vale a lembrança desse fato triste que acontece na política do nosso país, e também para lembrar todo mundo da responsabilidade que tem e da importância do voto, não só para vereador, não só para prefeito, para governador, mas em todos os setores nossos, os poderes executivo e legislativo. O feriadão de Páscoa registrou queda no número de mortes violentas no Rio Grande do Sul. No ano passado, em 4 dias, foram 42 ocorrências. E em 2017, até o fechamento desta edição, foram 26 vítimas. Aconteceram 15 assassinatos, 9 mortes no trânsito, 1 afogamento e 1 morte em incêndio. Ainda é triste trazer notícias como esta, mas o que nos conforta é que a diminuição foi considerável. E agora a gente faz um rápido intervalo e retorna em 1 minuto. Não saia daí. Oi, Giba. Tem mamão maduro? Claro, dona Denise. Aqui no Gilberto Hortifruti, as frutas estão sempre maduras. Gilberto Hortifruti? Tá chique, hein, Giba? E a senhora está falando com o diretor. Formalize o seu negócio e seja um empreendedor individual. Pagando um pouquinho por mês, você tem direito aos benefícios da Previdência Social, como auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria. Cuide da sua saúde e proteja o seu futuro. Acesse o Portal do Empreendedor. Brasil, um país de todos. Saúde? É bom saber. Hanseníase? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com hanseníase? Olhe o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços podem ser hanseníase. Eu tive hanseníase, tratei e estou curada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Depois de 7 meses, a esteira de triagem de lixo, utilizada pela Cooperativa de Recicladores da Recibela, foi desinterditada pelo Ministério do Trabalho.
A decisão aconteceu após a Secretaria do Meio Ambiente, que é a responsável pela usina, se comprometer em atender algumas exigências ambientais, o que vai possibilitar o retorno dos trabalhadores. A maioria dos vereadores aprovou o projeto de lei que renova a concessão de uma área pública ao Aeroclube. Mas antes disso, a matéria foi debatida nas comissões e com representantes do Poder Executivo. O prazo para a votação da matéria, que tramitou em regime de urgência, encerrava no dia 15 de abril. Por isso, os vereadores realizaram uma força-tarefa para a discussão da lei. Alguns deles estavam receosos sobre o longo prazo do contrato, que é de 20 anos. Se nós dermos a concessão por um período de 10, de 15, de 20 anos, não há impedimento legal algum que o município cancele essa concessão. Temos que dizer isso, vereador Luiz Miguel. Não há problema algum que o município cancele. Deu a concessão por 10 anos, se arrependeu, quer retirar. Agora, é importante frisar que se há o cancelamento da concessão, chamado Instituto da Encampação no direito administrativo, se o cancelamento ocorrer, vereador Rudimar, o município terá que indenizar o concessionário. E indenizar pelos lucros que o concessionário viria a ganhar ao longo do tempo. Para esclarecer as dúvidas sobre o projeto, a sessão plenária foi interrompida. Na oportunidade, os vereadores se reuniram com representantes do Executivo, entre eles o secretário de Desenvolvimento Econômico. Carlos Eduardo Lopes da Silva explicou que, além da lei, o município vai elaborar um termo de gestão para o uso da área. Nós salientamos aqui que o Aeroclube já detém uma concessão de uso histórica no local, está em plena vigência, mas que em virtude de uma questão legal, de aprimoração de legislação pelos órgãos federais, que detêm a capacidade e a obrigação de cuidar, controlar as outorgas dos aeródromos, fez com que o Aeroclube precisasse comprovar a concessão de área. Então isso motivou a Prefeitura Municipal então a remeter um novo projeto de lei de concessão para ajustar esses termos e possibilitar o Aeroclube de fazer a solicitação e a obtenção de outorga do local, sob a ótica da nova lei, e é por isso que nós mandamos o projeto. E aí, claro, nele se prevê um termo de acordo de gestão que será desenvolvido mutuamente, né, para que nós possamos ajustar lá melhores obrigações e direitos de uso daquela área que é muito importante para o município por se tratar de uma área pública. Caso o projeto não fosse apreciado, o Aeroclube de Passo Fundo, com mais de 70 anos de história, teria as atividades suspensas pela Secretaria da Aviação Civil. O prazo nosso limite é estar até setembro desse ano. No momento que não fosse renovada a concessão com a Prefeitura, automaticamente o aeródromo deixaria de existir no padrão de homologação, ou seja, passaria a ser um campo clandestino. Então qualquer atividade aérea nesse campo clandestino é passível de interferência da Polícia Federal, explosões, dinamitação da pista, etc. e tal. Então é de fundamental importância a aprovação dessa concessão e automaticamente agora a regularização dessa área perante a Aviação Civil Nacional. Após a análise das comissões, a matéria foi aprovada com 17 votos favoráveis e 3 contrários. Assim, a área de 52 hectares continua sendo administrada pelo Aeroclube. Essa votação hoje, que foi a maioria, ela vem consolidar aquela luta do Aeroclube no sentido de manter aquele campo, aquela estrutura para a formação de pilotos dentro da legislação em vigor. Votaram contra o projeto os vereadores Matheus Vespe, Roberto Gabriel Tozon e Ronaldo Rosa. Também foi apreciado o texto que autoriza o município a renovar de forma temporária os contratos com psicólogas e assistentes sociais. Os profissionais continuam nos cargos por 1 ano, prazo necessário para a realização de um novo concurso público. Desta forma, serão mantidos os serviços realizados pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social. E o vereador Saul Spinelli está solicitando informações sobre as áreas doadas pelo município nos últimos 20 anos. Ele questiona o número de terrenos e empresas beneficiadas. Com esta informação, nós vamos poder também verificar qual foi o índice de empresas locais que receberam benefícios, também quais foram as empresas que cumpriram rigorosamente os itens do contrato, quais foram aquelas empresas que não cumpriram integralmente o contrato
e também, junto com o Executivo, com a Secretaria de Desenvolvimento, junto com os nossos colegas vereadores e a Secretaria de Desenvolvimento, e não esquecendo de forma alguma as entidades, CDL, a CISA, Sinduscom, Sindilojas, poder fazer um debate prevendo aí o desenvolvimento, até a criação de um novo distrito industrial e prevendo o futuro, principalmente na ampliação de empresas locais e a atração de novas empresas. Mas para isso é importante a gente ter um raio-x atualizado de toda essa situação. E ainda hoje, durante a nossa programação, você assiste ao Câmara Saúde. Em pauta, a doação e o transplante de medula. A convidada de Daniela Oliveira é a médica Moema Nenê Santos. E atualmente nós temos 1.600 pacientes em tratamento, né? No mês, enfim, a gente sabe que isso vai crescer, a gente tem esse crescimento até porque hoje a gente tem acesso, e eu estou dizendo isso, acesso mesmo, não só porque os pacientes têm essa angústia, o paciente, doutora, eu não tenho convênio. Não, a gente tem acesso pelo Sistema Único de Saúde, pela saúde suplementar, de toda essa parte dinâmica de atendimento, de diagnóstico, de exames de imagem, de tratamento. Hoje nós temos um centro, né, de pesquisa ligado ao Instituto do Câncer, Hospital São Vicente, que a gente consegue ter acesso a drogas que hoje o mundo inteiro, quer dizer, são pesquisas que são feitas no Brasil, que é feita na Inglaterra, que é feita nos Estados Unidos e que o paciente tem acesso. Então, com certeza, né, tendo em vista que esse tipo de doença, esse tipo de patologia tem um crescimento muito importante nos últimos anos, né? As pessoas estão tendo mais acesso, os diagnósticos estão sendo feitos, né, de uma forma importante, então a gente tem que ter um crescimento no tratamento também. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e um ótimo início de semana.